Bom dia, pessoal! O objetivo dessa videoaula é a gente revisar os dois exercícios que foram propostos na última aula sobre for, certo? Então, o primeiro deles é o exercício de Newton-Raphson com erro, certo? Embora esteja escrito aqui para tentar usar o do while a gente não viu ele ainda nesse momento, então nós vamos usar o laço for para fazer a resolução desse exercício. Bom, a gente viu na aula passada que a raiz de 2 a gente pode aproximar ela através desse algoritmo de Newton-Raphson, né? Inclusive a gente utilizou um estudo de caso, onde a gente partiu lá naquele estudo de caso de uma aproximação inicial e a gente fez essas recorrências aqui, certo? Até chegar num valor aproximado da raiz de 2. E o critério de parada para isso era lá naquele nosso exemplo a quantidade de iterações que a gente precisava fazer para chegar na resposta, certo? O enunciado desse exercício é ligeiramente diferente, porque agora a gente vai fazer então com o erro, certo? E para isso a gente vai pedir do usuário uma tolerância para esse erro, certo? E essa tolerância vai ser representada pela variável de entrada tol. Então a gente vai ter, além da variável de entrada xinic, que representa o chute inicial, né, o valor inicial fornecido, a gente vai ter então essa tolerância. E aí depois a gente vai fornecer como saída a aproximação da raiz de 2, isso não muda, né? Mas com esta tolerância. Bom, daí a gente precisa entender bem como é que funciona essa questão da tolerância, né? E aí, aqui no enunciado diz o seguinte: a tolerância expressa o erro mínimo a ser obtido entre duas parcelas sucessivas. Então eu vou fazer dois cálculos aqui e eu vou ver a distância entre essas duas respostas, e se essa distância for menor do que o erro mínimo, então eu vou parar. Para entender melhor isso, eu vou passar agora então para o nosso quadro, onde eu fiz novamente aqui alguns exemplos da recorrência, certo? Onde nós temos aqui na parte inicial o valor inicial, como a gente pode ver aqui. E esse valor inicial aqui é um parâmetro de entrada, né? Com esse valor inicial fornecido pelo usuário, a gente calcula então a próxima iteração, aqui no caso o x1, certo? E esse x1 vai ser calculado então como base no valor inicial do x0, certo? Com essa equação, e com isso a gente nos prepara para calcular a próxima recorrência, que aqui vai ser para se calcular o x2. Uma vez calculado o x2, a gente utiliza ele para se calcular a próxima recorrência, no caso o x3. Então, ainda da aula anterior, a gente viu que a gente consegue resolver a implementação dessa recorrência com um laço, né, já que a forma, o miolo do laço é sempre o mesmo, é sempre essa equação. E para a gente poder fazer essas iterações, a gente precisa de duas variáveis, né? Então, a variável x anterior, ela vai guardar no início o valor inicial, e aí depois ela vai guardar o valor de x anterior na nossa recorrência. E o x novo vai ser utilizado dentro do for para a gente calcular o novo x. E uma vez calculado o x novo, a gente tem que utilizar o valor dele para atualizar o x anterior, já que na próxima iteração, o que era o x novo acaba se tornando o x anterior, certo? E isso vai se repetir em cada uma das iterações, como vocês podem ver aqui, né? E isso vai continuar até, no caso lá do nosso exemplo que a gente viu, até uma quantidade de iterações. E aqui no nosso caso, a gente tem essa questão da tolerância. Bom, então eu volto aqui rapidamente para os slides, só para dar o foco. Então diz aqui que a tolerância, né, eu vou me repetir, expressa o erro mínimo a ser obtido entre duas parcelas sucessivas. Então a gente precisa calcular a distância entre as duas parcelas sucessivas e, voltando aqui para o nosso quadro, a distância entre as duas parcelas sucessivas vai ser a diferença entre o x anterior e o x novo, certo? Então, para isso, a gente vai precisar de uma diferença. Então, a gente vai usar uma variável diff, que vai conter dentro dela essa diferença entre esses dois valores. E essa variável da diferença a gente vai utilizar, então, para fazer a comparação com a tolerância. Quando a diferença entre essas duas variáveis for menor do que a tolerância informada pelo usuário, aí a gente pode parar, certo? A gente vai parar o nosso laço.
Bom, acho que agora a gente está preparado então para fazer a codificação, a gente já fez o planejamento, já ficou bem claro quais são as saídas e as entradas e as saídas e o funcionamento do nosso algoritmo, né? Então nós vamos passar então para a programação. Eu deixo aqui então, vamos agora programar aqui no nosso editor, eu deixo o quadro ali disponível para a gente ficar olhando para ele. E bom, a gente viu ali então que a gente vai ter duas variáveis, vamos usar float x anterior e x novo, certo? São variáveis auxiliares, lembrando que o x novo em específico é onde estará a resposta do nosso algoritmo, certo? Então, quando terminar o nosso laço for, lá no final, a gente vai dizer então que a raiz d2 com e por cento f, certo? E aí a gente vai imprimir então x novo. Bom, além disso, então, a gente vai precisar das nossas entradas, né? Então, vou especificar as nossas entradas. A primeira delas é o valor de x, então isso é um float, e a outra é a tolerância, certo? Ambas são float. Então, eu vou primeiro escanear do nosso usuário o valor de x, então, para colocar na caixinha de x, e depois eu vou escanear a tolerância. Nessa ordem, então, eu coloco na variável tolerância. Além dessas variáveis auxiliares, a gente viu que a gente vai precisar de mais uma variável auxiliar para calcular a diferença entre os dois valores. Então, eu declaro lá em cima. E acho que a gente vai precisar também, já que a gente quer usar um laço for, a gente vai precisar também de uma variável inteira, né, para controlar o nosso processo de iteração aqui. Embora ele não é totalmente necessário, mas isso eu vou utilizar como motivação justamente para o próximo assunto, que é quando a gente for falar de laços while e do while. Bom, mas vamos lá então. For igual a 0. Eu vou deixar a condição de parada aqui sem preencher e vamos fazer i++. E aqui dentro, né, depois eu vou preencher aqui o critério de parada, mas vamos preencher primeiro o funcionamento aqui do nosso algoritmo, né? Então, de acordo com a nossa equação, então, nós temos que o x novo é igual ao x anterior menos pol do x anterior elevado ao quadrado menos 2, então esse é o que está na parte superior da fração, dividido por 2 vezes o x anterior, certo? Então com isso a gente tem a formulação e a gente viu que depois de calcular o x novo, lá no final a gente deve atualizar o x anterior com o x novo, conforme a gente viu ali pelas flechas vermelhas no nosso quadro. Então, aqui nesse meio tempo é quando eu tenho aqui a possibilidade de calcular a diferença, a distância entre o x anterior e o x novo, certo? Então, é nesse momento que eu vou calcular a diferença. E essa diferença, então, vai ser a diferença absoluta, né? Porque notem que o valor pode ser negativo, positivo, aí as contribuições desse termo aqui podem ser positivas ou negativas em função dessa subtração. Então, a gente vai usar a função FABS da nossa math.h, então a gente está usando a math.h para o FABS e para o pol. E o FABS ele retorna o valor absoluto em ponto flutuante de uma diferença. Então, eu vou botar aqui, então, não importa, vou botar x anterior, x novo. Poderia ser x novo menos x anterior, também não faria diferença. E aí o coração aqui do nosso laço já está pronto, certo? O nosso bloco aqui. O que falta agora, então, é a gente calcular a relação, né, entre a diferença e a tolerância para a gente se manter ou não no laço, né, para a gente ter o nosso critério de parada aqui, né. Então, para a gente justamente definir o que a gente coloca aqui como condição. Então, para a gente entender isso, a gente tem que pensar como é que funciona, né. Voltando para o nosso quadro aqui, a gente viu que o nosso objetivo é continuar calculando aqui a nossa recorrência até fazer com que executar enquanto a diferença ela for até a diferença ser menor do que a tolerância, né? Foi isso que a gente viu antes, né? Então eu tenho que continuar executando o meu laço enquanto essa diferença for maior do que a tolerância, certo? Então enquanto essa diferença for maior que a tolerância, eu calculo o novo x e vou calculando o novo x, vai chegar um momento em que essa diferença vai ficar menor do que a tolerância, que foi informada pelo usuário, aí a gente pode parar, certo?
Então, a condição que a gente precisa colocar aqui no nosso código, e agora eu volto aqui para o nosso editor, certo? É justamente enquanto a diferença for maior do que a tolerância, certo? Por que tem que ser maior? Porque a gente quer que a gente continue executando enquanto a diferença for maior. E quando a diferença for menor, quer dizer que, do que a tolerância, quer dizer que, de certa forma, essa diferença ela já está aceitável pelo que o usuário informou, que ele informou através da tolerância, né? Então, depois de ter definido essa condição, que ela é fundamental aqui no nosso algoritmo, notem que a gente não está mais utilizando um outro critério de parada, por exemplo, a quantidade de iterações, a gente precisa definir qual que é o valor inicial da diferença, certo? Porque ela foi declarada aqui e não foi inicializada, né? Então, essa diferença, ela tem que ser definida, né, com um valor muito grande, muito maior do que a tolerância, né? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, a variável FLTmax, que é uma variável que é declarada dentro da biblioteca limits.h, né? Então, aqui a gente tem essa constante que diz qual que é o maior ponto flutuante que pode ser guardado numa variável float. Então, a gente coloca aqui nessa constante para inicializar. Então, com isso, a gente já está pronto, né? O único detalhe que ainda não foi colocado aqui é justamente a inicialização do x anterior. Porque o x anterior também, ele é uma variável que foi declarada, que tinha um typo aqui, eu acabei de corrigir. Ela foi declarada aqui em cima, ela não foi inicializada, né? Então, notem que o primeiro uso dela é aqui, e antes disso a gente nunca inicializou ela. Então, a gente precisa inicializar ela também antes do meu laço. Com qual valor? Bom, é o valor informado pelo usuário, é o nosso chute inicial, né? Então é o x. Notem que a gente não precisa inicializar o x novo, porque o x novo, notem, eu vou olhando o código, ó, o primeiro uso dele é um uso de atribuição, eu estou atribuindo para ele, então não há necessidade de inicializar ele. Todas as outras variáveis que a gente colocou aqui, a gente inicializou elas de uma forma ou de outra, ou através de um scanf, sendo lido do usuário, ou através dessas atribuições aqui, né? E notem que o i também é inicializado no início do nosso laço for aqui. Bom, acho que com isso o nosso programa já está pronto, a gente pode inclusive fazer um teste aqui, vamos lá. Então eu vou compilar o meu programa para o Sandbox, e aí nós temos aqui uma série de erros de compilação. Bom, o primeiro erro de compilação que ele me detectou foi dizer que o FLTmax ele não foi conhecido, e o compilador foi esperto o suficiente de saber que ele está nessa outra biblioteca aqui, float.h. Então, me enganei, não é limits.h, é float.h. Vamos lá, então. Compilando o programa agora novamente. Aí, agora ele me diz que a gente não encontrou a referência para a função poll. Então, eu vou linkar com a biblioteca de matemática. E aí, agora nós temos o nosso sandbox. Então, o primeiro valor é o nosso chute inicial. Vamos botar aqui 200. E vamos colocar uma tolerância relativamente pequena, por exemplo, 0.0001. Executando, a gente vê aqui que a raiz de 2 é esse valor está correto, né? Bom, então a gente tem aqui um funcionamento, o programa está funcionando meio como uma caixa preta, porque a gente não consegue ver a evolução dos valores aqui do x, né, que vai ser, digamos assim, a variável de resposta, né? Então, para isso, a gente pode colocar um printf aqui, para a gente ver justamente essa evolução, né? Então, colocando, por exemplo, o x novo, que vai ser a resposta, né? E colocando, sobretudo, a diferença, certo? Além disso, a gente pode colocar aqui, comparando com tolerância, vou botar só tolerância aqui, tolerância %f. Então, com isso, a gente informa aqui x novo para o nosso printf, a diferença e a tolerância. Então, com isso, a gente vai conseguir ver a evolução desses valores aqui, ver quantas iterações ele fez para atingir uma diferença que seja menor do que aquela tolerância informada ali, né? Então, eu volto aqui, vou recompilar o nosso programa, vamos executá-lo novamente, com o chute inicial de 200 e a tolerância, a mesma tolerância que a gente informou. E podem perceber aqui quantas iterações ele fez, ó. Ele começou com o valor 200, né? E aí o primeiro x novo que ele calculou foi 100. A diferença, então, 99, a nossa tolerância era bem pequena, ele foi convergindo, de certa forma, para o nosso valor de x, né? Então, a gente foi descendo, 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 e a diferença, uma hora, ela ficou menor do que a tolerância,
né? E quando isso aconteceu, daí o programa parou, né? Então, percebam bem que a construção da expressão aqui que vai regrar quantas iterações a gente acontece no nosso for é fundamental. Pessoal, então agora vamos para o nosso segundo exercício, que é o exercício da taxa de crescimento, certo? E nesse enunciado nós temos então o seguinte: o Brasil, com 203 milhões de habitantes, cresce a uma taxa anual de 1,5%, enquanto os Estados Unidos, com 318 milhões, crescem a uma taxa anual de 1,3%. Essas informações são informações de entrada, certo? Elas são, de certa forma, fixas, né? Então a gente pode colocar aqui no nosso quadro, aqui, o nosso planejamento, né? Essas variáveis, né? Então a gente vai ter a população do Brasil e a população dos Estados Unidos com a taxa. Então a gente vai ter que usar nomes de variáveis que são correspondentes a essa realidade. Então a gente pode usar, por exemplo, POP Brasil, certo? Então essa seria uma variável. A outra seria a taxa Brasil, uma outra variável, né? E de maneira análoga para o Brasil. Então POP Estados Unidos. Opa, não tem SEO aqui. E taxa Estados Unidos. Certo? Então, essas variáveis elas serão inicializadas com os valores que estão ali, né? Então, notem que são 203 milhões, 318 milhões, mas para simplificar, eu vou colocar simplesmente aqui 203 e 318, certo? E a taxa é de 1,5 no caso do Brasil, e a taxa de crescimento dos Estados Unidos é 1,3. Certo? Então, com isso, a gente tem as variáveis de entrada, digamos, já estabelecidas. Embora a gente vai olhar ali que algumas dessas variáveis a gente vai usar na resolução, digamos assim, da resposta, né? Bom, voltando aqui para os slides, para ficar maior aqui. Então, o enunciado pergunta o seguinte, né? A gente tem que calcular o número de anos que o Brasil levará para ultrapassar os Estados Unidos em número de habitantes. Então, esse é o nosso critério, digamos assim, de parada, digamos assim, do nosso processo, né? Mas qual que é esse processo, né? A gente vai ter que fazer, de certa forma, uma simulação, né? Então, eu volto de novo para o nosso quadro para a gente entender. Então, para a gente fazer essa simulação, para a gente tentar descobrir, né, qual que é digamos assim, a gente tem que meio que simular a passagem dos anos, né? Então, a gente vai criar um ciclo, né, que vai ser representado pelo nosso laço for, certo? Onde cada vez que a gente fizer esse laço, a gente vai incrementar o ano, né? Então, o ano ele vai começar com ano igual a 0, vamos supor, certo? E toda vez que eu faço o ciclo, eu incremento, então, ano mais. E tem coisas que acontecem ao longo desses anos, né? A primeira delas é justamente o crescimento das populações, né? Então, diz ali que a taxa de crescimento do Brasil é 1,5%. Então, isso quer dizer que 1,5% desses 203 milhões, 1,5% desses 203 milhões tem que ser, digamos, aparecem para a população, então tem que ser incrementados na população do Brasil. E a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Então, para fazer isso, a gente tem que ter o cálculo, primeiro, de quanto cresceu em população. Isso, basicamente, é a população do Brasil, certo? Multiplicado pela taxa do Brasil, certo? Então, com isso, a gente vai saber quanto que a população, qual que foi a quantidade de pessoas que foi incrementada na população do Brasil, né? Que deve ser incrementada na população do Brasil. Então, isso aqui me diz quantas pessoas surgem no Brasil ao longo de um ano, e eu preciso incrementar isso na população do Brasil. Então, para isso eu vou atualizar a variável população do Brasil, incrementando a população do Brasil com esse valor aqui. Então, para isso eu vou usar o mais igual, que justamente pega o valor da população, que é 203, e soma o resultado dessa multiplicação aqui. A mesma coisa vai acontecer para os Estados Unidos, é idêntico, certo? Eu vou pular essa parte, mas em princípio a mesma coisa acontece para os Estados Unidos. Então, voltando aqui para os slides, ainda no nosso planejamento, a gente tem informações adicionais. A gente considera que a cada ano a taxa dos Estados Unidos diminua de 1,5%, certo? E a taxa nunca fica negativa.
No máximo, a população permanece a mesma, né? Então, nesse caso, a gente tem que fazer, então, na nossa simulação aqui do nosso planejamento, a gente tem que fazer com que a taxa dos Estados Unidos, certo? Ela diminua, então, menos igual, ela diminua de 0,1%. Então, para a gente fazer isso, a gente pode fazer simplesmente menos igual a 0,1%. Certo? Então, com isso, a taxa vai diminuir a cada ano. Depois a gente aplicar a taxa dos Estados Unidos aqui, a gente vai diminuir ela. Só que ela não pode ficar negativa, né? Senão a população dos Estados Unidos começa a diminuir, de acordo com o nosso enunciado, né? Então, para isso, a gente tem que colocar uma condição, depois de ter calculado a taxa dos Estados Unidos, dizendo que se a taxa ficou menor do que zero, ela é zero, certo? Quer dizer que a população fica a mesma, né? Então, a gente vai ter que botar um if aqui, certo? Para a gente dizer que essa taxa ela não deve mais diminuir quando ela ficar negativa, porque ela vai ficar negativa, né? A gente está sempre decrementando de 0,1 a cada iteração do nosso simulador aqui. Bom, acredito agora que a gente já tem o suficiente de informações, né? Então a gente já tem a resposta aqui no nosso slide, né? A resposta é 37 anos. Vamos ver se a gente consegue programar alguma coisa que obtenha essa resposta. Então, vamos lá. Então, a gente já viu ali no nosso quadro que a gente vai precisar, então, de variáveis para guardar a população do Brasil e a população dos Estados Unidos. E a gente vai precisar de variáveis também para calcular a taxa do Brasil e a taxa dos Estados Unidos, certo? Então, essas variáveis elas já são inicializadas com alguns valores. Então, a população do Brasil é 203 e a população dos Estados Unidos é 318. A taxa do Brasil de crescimento é 1,5%, certo? Então, por isso que eu divido esse 1,5 por 100. E a taxa dos Estados Unidos é de 1,3 dividido por 100 também, porque é por cento, né? Depois de feito isso, agora a gente tem que criar o nosso simulador, né? E para isso a gente vai precisar de uma variável que vai indicar a quantidade de anos, né? Que é como se fosse um contador de anos. Então, para isso a gente vai usar a variável ano. E aí agora a gente pode já fazer o nosso simulador, que vai ser implementado aqui. A gente está usando laços for, né? Então vamos lá. For ano igual a 0, que o ano tem que ser inicializado por 0. Eu vou pular essa condição, mas depois a gente vai discutir sobre ela. Vou fazer ano mais, porque a cada laço a gente incrementa o ano, né, do nosso simulador. E o que acontece aqui dentro? A gente vai então calcular, simular o crescimento da população. Então, para simular o crescimento da população do Brasil, a gente viu ali, então eu tenho que fazer com que a população do Brasil seja igual à população do Brasil mais o que cresceu. E o que cresceu é a população do Brasil vezes a taxa do Brasil. Então, isso aqui pode ser simplificado, né, como a gente viu ali na nossa prancheta de projeto, por simplesmente mais igual, né? Então, a gente pode simplesmente fazer assim. E a população dos Estados Unidos também, a gente precisa fazer ela crescer, então a gente faz população dos Estados Unidos vezes taxa dos Estados Unidos. Então aqui a gente já tem, digamos assim, uma boa parte feita aqui do nosso miolo, falta justamente a gente atualizar a taxa dos Estados Unidos. E a taxa dos Estados Unidos ela tem que ser decrementada de 0,1 a cada ano, né, que é isso que diz ali na especificação. Então eu vou diminuir ela de 0,1. Né? Então, de novo, aqui é uma forma de abreviar essa atribuição é a gente usar menor igual. Bom, só que, obviamente, a gente tem que se proteger do fato da taxa dos Estados Unidos ficar negativa para evitar da população começar a diminuir. Então, a gente tem que fazer com que a gente tem que verificar que a taxa dos Estados Unidos tem que ser sempre maior do que zero. Para a gente fazer isso, quando ela for menor do que zero, o que a gente faz? A gente vai dizer que a taxa dos Estados Unidos é zero, certo? Então, no momento que ela ficar negativa, a gente força ela a ficar zero. Então, toda a iteração ela vai ficar negativa de novo, depois que ela se tornar zero, e a gente vai forçar ela a ser zero. Quando ela for zero, então a multiplicação aqui vai ser zero, então a gente vai somar zero na população dos Estados Unidos, ou seja, ela fica estável. Bom, com isso feito, falta unicamente a gente fazer aqui a condição de parada, né? E a condição de parada é, a gente quer calcular o número
o número de anos, eu volto aqui para o slide, o número de anos que levará para o Brasil ultrapassar os Estados Unidos em número de habitantes. Então, a gente tem que fazer essa simulação enquanto a população do Brasil for menor do que a população dos Estados Unidos. Quando ela for maior, a gente para a simulação, que daí vai dar falso essa condição e a gente sai e pode imprimir, então, a variável ano, que é a nossa variável de resposta, né? Então, eu volto aqui para o nosso código quadro. Então, a nossa condição é a população do Brasil ser menor do que a população dos Estados Unidos. Quando for maior, como eu falei, a gente pode parar a simulação. E o printf da saída é, eu vou botar aqui, resposta % de anos, certo? Então, com isso a gente imprime a variável ano. Acho que agora a gente está pronto aqui para fazer uma simulação, então vamos lá, sandbox.c -sandbox, sandbox, e vamos executar. Notem que esse programa não tem nenhum tipo de scanf, né, porque as variáveis de entrada elas são constantes, são de certa forma constantes, né, que depois elas ficam, são essas constantes, 203, 318, 1,5 dividido por 100 e assim por diante. E durante o processo a gente altera essas variáveis para chegar na resposta, né? Então a gente reutiliza essas variáveis de entrada, que inicialmente eram constantes, para fazer a simulação aqui dos anos. Então, executando o programa agora, a gente obtém aqui a resposta de 32 anos, certo? O que é diferente daquilo que a gente viu ali de 37 anos. Então, o problema que aconteceu foi o seguinte, certo? Quando a gente especificou aqui a taxa do Brasil e dos Estados Unidos, a gente pegou a taxa do Brasil e fez ela ser 1,5 dividido por 100, porque a gente tem 1,5%, né? É a mesma coisa para a taxa dos Estados Unidos, 1,3 dividido por 100, porque é 1,3%. Então, quando a gente decrementou aqui a taxa dos Estados Unidos, já que a cada ano a gente está diminuindo ela, a gente também tem que fazer 0,1 dividido por 100, certo? Já que na especificação lá a gente tinha, então, 0,1% ao ano, né? Então, foi esse o nosso erro aqui, então eu vou atualizar o código aqui para decrementar a taxa dos Estados Unidos de 0,1% ao ano. E aí, voltando para o processo de compilação aqui e executando, então a gente obtém a resposta correta. Então, é importante na hora de codificar que a gente tenha plena atenção durante todo o tempo aqui na hora de codificação, né, para evitar esse tipo de incoerência. E quando acontecem essas incoerências, né, aqui a gente sabia a resposta certa, né, mas daí ficou fácil a gente identificar que havia um problema no código, né. Então, isso é um problema de semântica, a gente tem que ter atenção na hora de codificar, porque na maioria das vezes a gente não vai saber qual que é a resposta esperada pelo programa, né. Então, a gente tem que sempre confirmar que o que está codificado, né, bate bem com o que está no enunciado. A gente termina então essa videoaula sobre revisão, pessoal. Eu deixo para vocês um grande abraço e tchau, tchau.